Estamos agora falando de um conceito extremamente importante na mecânica quântica, o conceito de comutadores, né? Ora, vamos começar falando de uma coisa absolutamente simples, né? Se eu tomar o produto, por exemplo, x, px, e subtrair do produto px vezes x, a resposta, agora eu estou falando da mecânica clássica, eu estou falando de grandezas físicas que eu posso sempre mudar a ordem das grandezas físicas e, consequentemente, isso aqui obviamente é zero. Isto é zero. Não? Ou seja, na mecânica clássica, a ordem aqui não é importante. A ordem das grandezas físicas num produto de grandezas físicas. Isso vale para o produto de 2, de 3, de 10 grandezas físicas, não importa. A ordem não importa. No entanto, aqui temos uma coisa curiosa, né? Quando nós fazemos a transição para a mecânica quântica, onde a gente agora trabalha com operadores, por exemplo, operador px, operador x e assim por diante. Não é verdade que a ordem seja irrelevante, ao contrário. A ordem é muito relevante. Ora, para a gente chamar a atenção para isso, seja A um operador, pode ser um operador qualquer, operador A. E agora consideremos um segundo operador, conhecido como operador B, por exemplo. Vamos designar por A o primeiro operador e B o segundo operador. E agora vamos introduzir o comutador. Sim, agora nós estamos falando do comutador, né? O comutador de A com B é definido, né? Agora estamos introduzindo aqui uma definição. E olha que essa definição aqui é fundamental na mecânica quântica. Porque temos aqui uma forma de introduzir o conceito de quantização. Ele vem logo em seguida. De forma que, na teoria quântica, a quantização é formulada em termos de comutadores, de certas grandezas, é claro, não de uma grandeza física arbitrária. Mas o nosso problema aqui é apenas, né, de definir o que é o comutador de dois operadores, o operador A e o operador B. Bom, o comutador do operador A pelo operador B, ou comutador de A com B, é uma definição bem simples. Eu considero primeiro o operador A, depois o operador B, ou seja, eu aplico primeiro o operador B, depois o operador A, e finalmente aplico primeiro o operador A e depois o operador B. De forma que o comutador de A com B é definido assim. É tão simples quanto isso. O que significa isso? Eu defino uma ordem de aplicação do operador B com o operador A. Primeiro aplico o B, depois o A, e aqui eu subtraio de
primeiro aplico A e depois aplico o B. Vamos dar um exemplo daqui a pouco, né? Mas essa questão de comutação do comutador de duas grandezas físicas é de fundamental importância na mecânica quântica. Vamos primeiro entender por quê, né? Porque, na realidade, eu tenho duas possibilidades. Pode acontecer desses dois operadores serem tais que A comutador com B seja igual a zero. Sim, isso não está eliminada essa possibilidade. Essa possibilidade. Se isso acontecer, a gente afirma, isso é importante do ponto de vista da teoria, que posso medir concomitantemente, com absoluta precisão, ou simultaneamente, posso medir essa grandeza física e essa grandeza física. Porque A representa, na teoria quântica, a grandeza física A. E B, com o chapéu, representa a grandeza B. Então, vamos a uma coisa extremamente importante do ponto de vista da teoria. Fica aqui estabelecido que o comutador de A com B, se for nulo, isso tem um significado físico. Eu posso medir ao mesmo tempo, simultaneamente, com absoluta precisão, as grandezas A e B que estão representadas pelos operadores A e B. Isso é fundamental na mecânica quântica. É claro que é uma questão de interpretação, né? Mas isso aqui faz parte do formalismo. Faz parte do formalismo. Agora, pode acontecer de A. É claro que a gente tem que considerar exemplos, né, para a gente entender isso. A com B seja diferente de zero. Aliás, eu só tenho essas duas possibilidades, né? Se o comutador de A com B for diferente de zero, não importa qual seja o valor, isso é absolutamente irrelevante, né? Irrelevante. Mas se for diferente de zero, então nós dizemos que estas duas grandezas, ou seja, a grandeza A representada pelo operador A e a grandeza B representada pelo operador B, estas duas grandezas não podem ser medidas com absoluta precisão. Para elas, valeria algo como uma espécie de relação de incerteza. Portanto, o comutador ele tem um papel importantíssimo na mecânica quântica. Aliás, na teoria quântica. Porque quando a gente considera operadores de campo, também vale a mesma interpretação. Também vale a mesma interpretação. De forma que definimos aqui o comutador e agora estamos interpretando o significado físico. Quando o comutador é nulo ou não nulo. Porque em ambos os casos, nós vamos concluir alguma coisa sobre as grandezas físicas.
A e B. A e B, se elas comutam, elas podem ser medidas com uma absoluta precisão. Se não comutam, não podem. Então, veja, o comutador não é uma questão apenas de mais uma definiçãozinha. Não. O comutador é fundamental no formalismo da teoria quântica. Se duas grandezas físicas comutam, elas podem ser medidas simultaneamente com uma absoluta precisão. Então vejam a relevância desse conceito. Comutador de dois operadores. E a definição aqui é bastante simples, né? Não quero aqui, agora, avançar um pouco na questão da interpretação, mas só para a gente dar exemplos, né, de comutadores, né? Por exemplo, se eu tenho um operador que é d de x e um outro operador que é x, veja bem, esse aqui é o operador A, esse aqui é o operador B. Tá aqui. Vamos lá. D, o comutador de A com B, veja, é igual o comutador de A com B é igual a d de x. E agora aqui eu tenho um x, né? Um x aqui. Veja que eu tenho um x aqui. E o oposto agora, menos BA, menos x vezes d de x. Veja, aqui a gente precisa estar sempre pensando que eles estão aplicados a uma função. A uma função. Então, se eu considerar aqui uma função de x qualquer, né, o que nós temos? D de x aplicado a x vezes f de x menos x vezes d de x de f de x. Esse é o resultado. Portanto, isto aqui é igual a f de x, que eu derivei primeiro com respeito a x, mais x vezes d dx de f de x, que se cancela com esse termo, portanto, é igual a f de x. Então, a gente afirma que o comutador de A com B, nesse exemplo aqui, né, é igual a 1. É igual a 1. A interpretação física seria a seguinte: a grandeza que é representada pela derivada, né, não pode ser medida com absoluta precisão, né, se eu medir esta aqui com precisão. Elas não podem ser medidas concomitantemente com absoluta precisão. Dei um exemplo aqui de comutador, né? Então, quando a gente representa grandezas físicas com operadores, a gente tem que olhar essa questão do comutador dos operadores, né? Isso é uma coisa nova, claro, do ponto de vista formal. Isso não existe, como eu expliquei antes, né, no início. Não existe nada parecido na mecânica clássica. Mas, do ponto de vista das relações de incerteza de Heisenberg, que é uma característica fundamental, né, da natureza dualística, então, né, trabalhar com operadores e entender o que são operadores e aprender a manipular com operadores é absolutamente fundamental.
É claro que também posso olhar operadores matriciais. Por exemplo, a matriz MZ, quando eu multiplicar, isso é muito típico de matrizes, na verdade, por mx menos mx vezes mz. Agora aqui estou falando de matrizes, né? O que eu tenho que fazer? É multiplicar a matriz 1, 0, 0, menos 1 pela matriz 1, melhor, menos 1, 1, 0, 0, menos a matriz 0, 1, menos 1, 0. E aqui a matriz 1, menos 1, 0, 0. Né? A gente vai encontrar que isso é muito típico de matrizes. Matrizes, em geral, não comutam. É isso que a gente diz. Né? Em geral, porque as matrizes estão associadas a rotações, e as rotações não comutam. Né? Matrizes 3 por 3, é claro, porque agora aqui eu estou falando de matrizes 2 por 2. Mas aqui, agora a gente pode verificar, né, isto aqui explicitamente. Né? Veja que esse produto aqui, esse primeiro é igual a 0, esse primeiro termo. O segundo termo é igual a 1. Né? Esse outro termo aqui é igual a 1. E, finalmente, este último termo aqui é igual a 0. Esse é o produto dessas duas matrizes. Né? Menos, agora, invertemos a ordem. Né? Esta primeira matriz aqui é tal que eu tenho aqui um 0 para essa primeira matriz. Né? Mas aqui, agora, eu tenho menos 1, né? E finalmente esta aqui eu vou obter menos 1, de novo, e finalmente 0. Observe-se que agora o comutador dessas duas matrizes, né, me leva aqui, resultado, me leva a matriz menos, né, com menos fica 1, portanto a matriz é 0, 2, 2, 0. É diferente de 0. É diferente de 0. Né? Ou seja, o que é importante aqui, de qualquer maneira, é que a gente perceba, porque é isso só que é essencial, é que o comutador dessas duas matrizes aqui é diferente de 0. Eu estou fazendo continhas com operadores, não estou aqui preocupado com o que representa esse operador. Não é isso, eu estou considerando operadores apenas. Né? O fato é que relações de comutação são importantes. E agora sabemos a interpretação física disso. Diz respeito à possibilidade de medirmos grandezas físicas com uma absoluta precisão, as duas, ou não. É isso que é importante, então, quando a gente lida com comutadores.